e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus se faça em todos os corações que estão participando, né, desse nosso encontro, dessa reunião. E temos muito mesmo a agradecer, porque nesses momentos tão difíceis que temos passado, nós temos essa doutrina nos abençoando, né, nos esclarecendo, nos dando força e coragem para suportarmos esses momentos de dificuldade que o nosso planeta atravessa. Como a Lúcia falou, nós hoje estamos dando continuidade, né, ao estudo do Evangelho, onde já iniciamos o capítulo 27, Pedi e obtereis. E hoje nós vamos falar sobre o do item 18 ao 21, que vai falar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, durante esse capítulo, nós temos analisado, né, pensado muito sobre a prece, sobre as suas qualidades, a eficácia, o que acontece, como se processa essa transmissão de pensamento, tudo isso nós já estudamos. E o item de hoje vem fazer a reflexão sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Qual a finalidade? É útil ou não orarmos, né, pelos que já desencarnaram e pelos espíritos sofredores? Então nós vamos fazer essa análise hoje. Mas antes de iniciarmos, eu lembrei de uma entrevista que eu já tinha assistido há muito tempo, só foi difícil achar de novo a entrevista, mas eu consegui achar no YouTube, né? A gente persistindo, a gente encontra, né? Então foi uma entrevista que Chico Xavier deu ao programa da Hebe Camargo em 1985. Então ele recorda uma história que o emocionava muito. Chico, ainda morando em Pedro Leopoldo, por volta da década de 50, ele costumava a fazer visita às pessoas que estavam enfermas, todos os sábados, e levando sempre um doce, um pedaço de bolo. Então isso já era característica dele, né, e de alguns companheiros que o acompanhavam, né. E uma vez ele foi chamado por uma senhora, a dona Laura, para que ele fosse em sua casa, porque ela tinha uma irmã que já há um tempo estava acamada, porque sofria de uma hemiplegia, quer dizer, uma paralisia de um lado do corpo. E a situação foi evoluindo, ela já não conseguia falar, não conseguia se movimentar. Há uns anos estava desse jeito. Então Chico passou aí todos os sábados visitar essa irmã, que se chamava Valéria. E realmente ela não vivia na cama, não conseguia falar, não conseguia se movimentar. Porém, Chico ficava muito emocionado, porque no olhar de Valéria era um olhar doce, não transmitia revolta, ela compreendia tudo que o Chico falava, né, e sentia-se feliz por ter o Chico ali. Só que a situação de Valéria foi ficando grave, ela também foi acometida por uma pneumonia, né, grave, e Chico passou então a ir diariamente. Lá ele falava sobre o Evangelho, falava sobre Jesus, e Chico insistia muito para que Valéria falasse, balbuciasse as palavras de Deus ou então Jesus. E ela fazia muita força, mas normalmente não conseguia muita coisa. Mas teve um dia que Chico falando: Valéria, imagine Jesus vindo em sua direção, Valéria.
Jesus curou os enfermos, Jesus fez tanto bem na terra. Imagine a figura de Jesus vindo em sua direção para aliviar o seu sofrimento. E Valéria, fazendo um esforço muito grande, conseguiu balbuciar a palavra Josuso, Zozuzo, com muita dificuldade. Chico ficou muito radiante, chamou a irmã para ver que Valéria tinha conseguido falar Jesus, ficou muito feliz. Mas, alguns dias depois, Valéria desencarnou. E como Chico, já há um tempo, visitando aquelas duas irmãs, se sentiu muito mobilizado, sentiu compaixão e orava fervorosamente pelo espírito de Valéria. Valéria deixara a vida material, mas continuava a sua jornada, e Chico sempre lembrava dela. E aí ele mudou-se, foi para Uberaba, e em 1976 o Chico sofreu um infarto e ficou uns 20 e poucos dias em casa, deitado lá em repouso. O médico achou por bem ele ficar em casa, não receber visitas, não receber a visita dos encarnados, porque o Chico logo falou para a enfermeira, ficou uma enfermeira tomando conta dele, e ele logo falou para ela, dona Dinorá, se a senhora me escutar falando alguma coisa, não se assuste, porque eu vou estar falando com os meus amigos desencarnados que virão me visitar. Aí a dona Dinorá, que já conhecia o Chico, lógico que não se espantou. Então ele ficava no quarto e recebia realmente os espíritos que iam, com a mediunidade grandiosa do Chico, que iam visitá-lo. E numa noite apareceu um espírito, uma mulher bela, mas o Chico não a reconheceu. Ela entrou no quarto e perguntou para Chico: você não está me conhecendo, Chico? Aí Chico ficou naquela situação sem graça, quando alguém vem falar com a gente que a gente também não lembra, o nome, não lembra nada. E ele falou assim: olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, problemas circulatórios, a minha memória já está estragada, eu não estou me lembrando, desculpa. E foi uma desculpa porque ele não estava reconhecendo mesmo, Então ele falou: mas se a senhora me disser o nome da família, eu vou lembrar, com certeza eu vou lembrar. Aí ela disse assim: não, eu não vou dizer, eu quero que você se lembre, sou uma de suas amizades de Pedro Leopoldo. Aí ficou mais complicado ainda, porque quantas amizades tinha o Chico em Pedro Leopoldo. E ele insistia: mas me fale o sobrenome de família. Aí ela disse assim: não, eu não vou falar, mas eu vou falar as últimas palavras que eu pronunciei no nosso último encontro. Zozuzo, Zozuzo. O Chico ficou radiante de emoção. Meu Deus, é Valéria! Como você está bonita, Valéria! Eu não mereço a sua visita. E Valéria diz: mas eu vim lembrar dos nossos sábados, em que orávamos tanto, Chico? E mesmo depois da minha partida, você ainda continuou a orar por mim. E Valéria pôs a mão no peito de Chico, onde ele sentia, aquele desconforto do infarto, pôs as mãos e a dor passou. E o Chico se emociona muito na entrevista ao lembrar de Valéria, ao contar essa história. Aí, meus irmãos, nós ficamos pensando que com essa história do Chico, esse intercâmbio entre os dois planos da vida é algo fascinante e muito comum. E tudo que nós temos estudado aqui em relação à prece, os benefícios da prece,
Se eu oro por aquele que está aqui nesse plano e ele recebe, mesmo ainda no plano físico, essas emissões do meu pensamento de fé, de amor, assim também acontece do outro lado da vida. Esse intercâmbio continua. E é a respeito disso que nós vamos refletir sobre o que Kardec vem nos dizer nesse item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Vamos fazer uma comparação. Quando nós temos um ser, uma criatura que a gente gosta, né, que é um amigo, que é um parente, e de repente, muito tempo sem nos ver, de repente um dia a gente recebe aquele telefonema. Que alegria que a gente sente, não é? Poxa, fulano lembrou de mim, hoje me ligou, e a gente conta para as pessoas, a gente sente uma emoção muito grande porque a gente foi lembrado. Isso independente de ser aniversário, de ter uma data especial, a gente se sente feliz porque ele lembrou, né, e nos telefonou ou mandou uma mensagem. Imaginemos então o quão feliz se sente um espírito quando ele percebe uma emissão de afeto, de amor que chega até ele, sim. Porque a gente vê que a prece ela não tem fronteiras, né? Então, a satisfação é imensa e o bem que eles sentem é muito grande. E Kardec continua: entretanto, a prece sobre eles tem ações mais diretas, porque reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhe do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então tem uma importância grandiosa, porque vai, vamos dizer assim, refrigerar, vai animar, independente do espírito saber quem está orando por ele ou não, ele recebe aquelas emissões. Tanto recebemos quando estamos encarnados, que quando alguém ora por nós, quando estivermos desencarnados, vamos receber também. Vamos nos sentir fortalecidos, reanimados, né? E nós vamos ver um exemplo disso aí mais na frente. Então, e nesse item, no item 18, Kardec recomenda que a gente vá no livro O Céu e o Inferno e a gente dê uma olhada na segunda parte do livro do Céu e Inferno, que fala sobre os exemplos, as comunicações dos espíritos. A segunda parte do livro Céu e Inferno vai trazer várias comunicações que Kardec e os médiuns recebiam lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, nas reuniões, né? Os médiuns recebiam diversas comunicações. Então, Kardec catalogou na segunda parte do Céu e Inferno essas comunicações, né? Foi fazendo uma separação. Ali a gente vai ver a situação de espíritos já felizes no plano espiritual, vamos ver os espíritos sofredores, vamos ver, eles recebem mensagens dos espíritos que foram suicidas, diversas mensagens, né? Então, alguns espíritos eram evocados e alguns se manifestavam espontaneamente. E um espírito, então, se apresenta espontaneamente numa das reuniões pedindo preces. O que ele queria? Ele queria que fizessem preces por ele. E aí o médium perguntou para ele o doutrinador, o que ele o levou a pedir preces. Por
que ele pedia as preces. E ele respondeu: estou cansado de perambular sem objetivos. Ele desencarnou e estava perambulando sem objetivos. Estava, obviamente, sofrendo, né? Então se comunicou para pedir preces. Aí lhe foi perguntado: mas há muito tempo que você está nessa posição? E ele respondeu: 180 anos mais ou menos. 180 anos mais ou menos. Aí perguntaram: que fizeste sobre a terra? Ele responde: nada de bom. Então veja bem, o espírito, quando encarnado, passou pela terra de forma, indiferente, não se preocupava com a sua realidade, provavelmente viveu a vida, material, sem maiores preocupações, não realizando, como ele mesmo disse, nada de bom. Então, desencarna. Qual vai ser esse futuro dele? Vai continuar com aquela tendência, realizando nada de bom. Só que há um determinado momento em que o espírito sofre, cansa de tanto sofrer. E aí é o momento em que ele clama por preces. Às vezes a gente imagina que a nossa condição no plano espiritual, quando nós deixarmos a vida, ela vai se modificar muito. Mas nós continuaremos sendo nós mesmos. Levaremos as nossas tendências, os nossos desejos, os nossos anseios. Levaremos realmente aquilo que nós alimentamos na vida aqui na Terra, né? Então esse espírito, assim como ele passou na Terra sem maiores interesses na sua realidade espiritual, continuou perambulando, sem objetivos, e assim ele sofria, evidentemente ele sofria, Então a nossa vida futura será a continuação do que nós temos buscado e vivenciado aqui na matéria, Não é porque o espírito desencarnou que muda radicalmente, E como aqui, nesse exemplo que eu citei, ele nada fazia, continuou nessa posição do lado de lá. E só que cansado, solicitou preces para obter o quê? O refrigério. Ele necessitava de um refrigério, do despertar. E com o tempo, não é de uma hora para outra, mas a prece auxilia, como a gente já viu aqui, A prece incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, assim Kardec esclarece, Então, é um despertamento, Vai acontecendo gradualmente o despertar da consciência. Então, Kardec, no item 19, continua dizendo assim: porque há pessoas, como nós espíritas, acreditamos nesse poder da prece, que é realmente algo valioso em nossa vida, embora muitas vezes a gente deixe de lado essa potência que todos nós temos de nos elevarmos pelo pensamento, de auxiliarmos pelo pensamento, pela prece, Algumas crenças não acreditam. Então Kardec fala que há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo a sua crença, a alma só tem duas alternativas: ou ser salva ou ser condenada a penas eternas. Ou vai para um céu, vai ser salva, ou vai para um inferno e vai ficar lá eternamente. Nesse caso, essas pessoas que acreditam nisso, para que eu vou orar? Não tem finalidade. Para elas não veem finalidade na oração pelos mortos, porque isso não vai alterar essa destinação. E Kardec, então, rebate essa ideia. Porque, olha, mesmo se admitindo a hipótese das penas eternas, ele fala,
Não seria uma caridade orar por esses espíritos, mesmo que se acreditasse que nada mudaria a sua condição? Vejamos bem, se eu convivo com uma pessoa, vamos fazer uma analogia, eu convivo com uma pessoa que está já prestes a desencarnar, os médicos já deram lá, né, o ultimato, não tem nada a fazer. Mas, mesmo assim, eu não faço tudo que eu posso para estar auxiliando aquela pessoa que está do meu lado, ou eu vou deixá-la abandonada ali? Ah, não tem mais jeito? Né? Ela vai morrer mesmo, então não vou fazer nada. É o que Kardec coloca. Mesmo se acreditando na eternidade das penas, não seria caridoso orarmos por esses espíritos, né? Não demonstraria essa fraternidade, essa caridade? Então, nessa crença da eternidade das penas, o que se acha? Que não se leva em conta remorso, arrependimento, nada disso vai alterar a posição do espírito, então não adianta orar, né? Essa é a crença, né? Outras crenças ainda se fundam na imutabilidade dos decretos divinos, ou seja, Deus não muda as suas decisões ao bel prazer do homem. Então não adianta pedir. O que tem que ser, será e pronto. A nós só cabe o quê? Aceitar, né? Aceitar e mais nada. Então essa é uma outra ideia que não aceita a prece, acha que a prece é indiferente porque nada mudaria, né, os decretos divinos. Então, já na visão espírita, nós aprendemos que o homem, ele sempre vai sofrer as consequências de suas faltas. Não tem jeito, né? Não há uma só infração à lei de Deus que passe desapercebido. Não adianta. Mas indeterminada é a duração do sofrimento. Nós aprendemos isso. Por quê? Porque fica sempre subordinada ao arrependimento e à vontade de retornar ao bem. A partir do momento que o espírito toma consciência dos seus equívocos, a partir do momento que ele se arrepende, o arrependimento é o primeiro passo para a mudança. Só que não basta o arrependimento. Depois do arrependimento tem que haver o quê? A reparação do mal realizado, né? Então a pena e esse sofrimento, ele apenas dura, né? Dura o tempo da obstinação do mal. Ela não é eterna, esse sofrimento não é eterno. Nós não acreditamos nisso, né? Porque o espírito, ele tem todas as possibilidades de modificar, ele avança, né? Nós acreditamos no progresso, né? Então, se o arrependimento for rápido e ele buscar a reparação, esse sofrimento vai ser menor, né? Agora, se ele persiste muito tempo, né, ainda na rebeldia, no mal, no desejo do mal, esse sofrimento se prolonga mais e mais, né? Agora, se aquele que sofre pede a Deus misericórdia, evidentemente que ele recebe a oportunidade da redenção. E ainda no livro Céu e Inferno, um outro espírito sofredor, numa outra comunicação, ele fala assim: a terrível queda que fez morrer o meu corpo põe o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto com o que vou ser, e esta incerteza é cruel. Rezai para que Deus me perdoe. Rezai para que Deus me conceda o repouso. Dirigi ao Senhor uma prece para que Ele me dê o perdão. Vejo que poderei ficar mais tranquilo. Então, veja bem, também um outro espírito, né, em muito sofrimento, o que ele vem rogar? Prece, né? Porque ele acredita que a prece
pode trazer esse refrigério para a sua alma. Mas aí nós podemos questionar, mas por que ele mesmo não faz a prece? É igual aqui na Terra, é semelhante à situação. Quantas vezes as pessoas pedem que a outra ore por ela? Normalmente vai pedir o quê? Que o presidente da casa ore por ela, porque se o presidente da casa espírita orar, vai melhorar. Ou pede que o pastor ore por ela, porque se o pastor orar, ela não se sente capaz de fazer, né? Ou não criou na vida o hábito, esse hábito da prece, da oração, esse hábito de se elevar a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, não criou, não compreende, não entende. Então não se acha merecedor ele mesmo fazendo a sua própria prece. Então ele roga que o outro faça por ele. E a mesma coisa acontece com o espírito desencarnado, mas temos que levar em conta mais ainda. Mais o quê? No período do desencarne, que se sucede ao desencarne, o espírito entra num estado de perturbação. Esse estado de perturbação, ele é diferente em cada situação. Não é o mesmo período, não sabemos quanto tempo dura, porque ele tem profunda relação com o quê? Com o estado moral da criatura. Por isso ele é diferente. Para uns o estado de perturbação é rapidinho, para outros dura mais, dura meses, dura anos, enfim, né? Diferencia porque está muito atrelado à condição moral do indivíduo. Então, muitas vezes, nesse estado de perturbação, ele ainda não tem consciência da sua nova realidade. Então, como é que ele mesmo vai orar por ele? Ele vai clamar, né? E na situação de muitas vezes de dor, de estar perdido, como diz esse espírito aqui, quantos espíritos dão a comunicação na mesa mediúnica que nem sabe que desencarnaram, nem tem essa consciência ainda. Então é esse estado de perturbação porque passa o espírito. Então ele necessita de auxílio, ele necessita, né, de ajuda. E Kardec então vai continuar. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas Kardec frisa muito isso, né? Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, Kardec frisa muito bem isso. O quanto a prece auxilia, o quanto a prece refrigera, mas refrigera no sentido de auxiliar o despertamento do espírito, de dar-lhe a tranquilidade necessária, de auxiliar para que ele possa tomar consciência das suas escolhas quando esteve na Terra, né? Que ele avalie as suas próprias escolhas, né? Avalie as suas práticas. Só que a prece não vai resolver tudo, né? Não vai resolver tudo. É aquele pontapé inicial, é o bem para que o espírito desperte e siga adiante, né? Não podemos pensar também que a prece vai resolver a problemática. Não, o indivíduo vai sofrer as consequências, como a gente falou lá na frente, das suas escolhas, né? Mas a prece, com certeza, é o refrigério. Como assim na Terra também. A gente ora, a gente está sempre buscando essa oração. Isso não impede que a gente sofra. Isso não impede que a gente passe, né, pelos constrangimentos, que a gente passe pelo sofrimento, seja físico, seja moral, porque é algo que está no nosso processo evolutivo de aprendizado. Mas a gente tem a capacidade, se nós oramos realmente com fervor, com fé, nós temos a capacidade de enfrentar melhor a situação. Como, por exemplo, nesse momento em que nós passamos hoje em dia. É um momento de sofrimento para todos nós, de provação para todos nós. Então adianta eu dizer assim, Deus me livre de tudo isso, eu não quero passar por isso. Não é assim.
né? A prece não vai fazer aquela limpeza total no sentido de nos livrar do problema. A prece tem a capacidade de nos fortalecer, de fazer com que os bons espíritos, né, sintam essa conexão que nós estamos buscando com eles, para que a gente possa passar pelo problema, para que a gente possa enfrentar o problema da melhor forma possível, né? Então, lá também no Livro dos Espíritos, na questão 664, Kardec volta nessa questão. Kardec sempre amarra, né, os assuntos nos seus livros, nas obras básicas. Nós estamos sempre vendo uma interação sobre os assuntos. Tem lá no Céu e Inferno, tem no Evangelho e aqui nesse caso no Livro dos Espíritos, na questão 664. Ele pergunta assim: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? Então, Kardec, né, esses itens a gente até já viu, mas a gente vai reforçar então com a resposta dos espíritos agora. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado, e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, aquilo que a gente já falou, não é que a prece vai mudar os desígnios de Deus, mas ela vai dar uma estrutura nova à alma, né? Vai encorajar, vai fortalecer, vai fazer com que esse infeliz encontre o consolo e consiga enfrentar melhor. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se por sua parte ele contribui com a sua boa vontade. Quanto mais cedo ele despertar, né, reconhecer os seus erros e sentir o desejo de mudar, melhor para ele, menor será o seu sofrimento, e isso a prece auxilia, pode auxiliar nesse despertamento. E os espíritos continuam: o desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de prece. Então, olha que resposta maravilhosa dos espíritos, né? E no finalzinho, fechando, nós nos sentiremos culpados se nada fizermos, né? Porque a prece também é um ato, a prece intercessória, a prece pelo outro, é um ato de caridade. Então, às vezes a gente diz: eu não posso ajudar, não tenho o que fazer, eu não posso ajudar o outro. Não podemos mesmo, né? Nesse capítulo, a gente tem aprendido isso, né? Que a prece intercessória é um ato de caridade. Não importa se o espírito está aqui, se a alma ainda está aqui, quando ainda estamos aqui, né, é denominado alma, estamos ainda no plano físico, ou se está desencarnado, que aí nós denominamos espírito, né? Então, não faz diferença. O benefício chega, né? De acordo com a nossa missão, de acordo com a sinceridade, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos sentimentos no bem, esse benefício chega claramente. E a gente vai ver então na prática um exemplo disso aí,
de como a prece pode auxiliar o espírito desencarnado. Também uma história, né, porque esse assunto a gente tem que trazer uma história para exemplificar. E nós trazemos aqui, procuramos histórias reais, né, de acontecimento. Agora a gente vai ver uma história que aconteceu com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, que ontem fez aniversário, né, que a gente tem muita gratidão pela sua grandiosa obra dentro da doutrina, né, por ser esse grande divulgador da doutrina espírita. Então, tem um exemplo que ele mesmo nos conta, e que a gente pode acessar também no YouTube, nas palestras, e tem alguns vídeos que vem só a história, né? O suicida do trem. Essa história nós também ouvimos há muito tempo em um seminário do Divaldo. E também essa história está lá escrita no livro Semeador de Estrelas, que é da Sueli Caldas Schubert. Então, Divaldo diz que um dia ele lia o seu jornal, como sempre fazia, e viu uma notícia muito trágica de um homem que havia tirado a sua própria vida. Se atirou na linha do trem. E o jornal, né, vinha até trazendo a foto do homem com a cabeça para um lado, com os membros do outro. Então, Divaldo ficou muito impressionado com aquilo, né, porque já conhecedor que o suicídio é uma morte que traz muito sofrimento, né, ao espírito que tira a sua própria vida, Divaldo sentiu muita compaixão e pegou a sua cadernetinha, anotou o nome. Manuel era o nome do homem, era um operário, tinha 10 filhos, né? Ele anotou na sua cadernetinha e a partir daquela data passou a orar pelo Manuel todos os dias, assim como outros, porque ele mesmo contava na palestra que ele tem lá a cadernetinha dele, né, com os lembretes. Então, Divaldo intercedia. Então, ele conta que ele até dava uma de advogado, dizia assim: meu Jesus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está com o juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar, foram as circunstâncias. Tem piedade desse espírito, né? E ele ia sempre lembrando do Manuel. Passaram-se assim mais de 10 anos. E certa feita, Divaldo passava por um problema, uma situação muito triste, que à noite, em seu quarto, normalmente onde ele fazia as suas preces, na janela, olhando para o céu, ele sentiu uma vontade muito grande de chorar. Ele queria chorar, estava triste, queria chorar. Quando apareceu um espírito que catucou lá no seu ombro e perguntou: por que você está chorando? Aí Divaldo, né, já estava acostumado a falar com espíritos, respondeu: é porque eu estou passando por um problema muito sério e hoje eu estou com muita vontade de chorar. Aí o espírito respondeu: mas eu não quero que você chore. Você me inspira muita ternura. Eu o amo por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não há como definir a sensação daquela tragédia. Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer em meu encontro e sentia as rodas triturando sem terminar e sem nunca morrer. Quando eu tentava respirar, eu ouvia de novo o apito do trem, escutava o trem se aproximando e começava tudo de novo. Era um sofrimento muito grande. Até, não sei precisar quanto tempo, até que um dia eu escutei alguém chamar o meu nome. Fê-lo com tanto carinho, com tanta compaixão, que aquilo por um minuto me aliviou, mas depois o sofrimento voltou. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar o meu nome. Passei a ter a sensação que alguém me chamava e eu conseguia respirar melhor, para aguentar aquele morrer que nunca morria.
mas não sei dizer quanto tempo se passou. Transcorreu ainda aquela angústia por muito tempo, até que em um momento deixei de ouvir o apito do trem para escutar uma pessoa que me chamava. E apareceu alguém que me arrancou daquela situação de sofrimento. Eu não me dei conta que a morte não me matara, mas eu me dava conta que alguém pedia por mim. Lembrei-me de Deus, lembrei-me da minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo também: ele não fez por mal, ele não quis matar-se, foram as circunstâncias. Até que um dia essa força me atraiu e com a ajuda de alguém eu vim até aqui e vi você nessa janela chamando por mim. Além de você, mais ninguém orava por mim. Ninguém tinha dó de mim. Só você, um estranho. Então hoje, que eu sinto que você está sofrendo, eu venho lhe pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra mais. Então, meus irmãos, Divaldo narra essa belíssima história que nos mostra claramente os benefícios da prece. Não importa se são nossos entes queridos, não importa se é alguém pela qual nós não conhecemos, mas se sentimos compaixão pela forma pela qual aquele indivíduo deixou a vida física, oremos por ele. Façamos a nossa parte, porque com certeza nós estaremos amenizando os sofrimentos. Como nesse exemplo, não foi de uma hora para outra que o espírito foi se libertando, foi tomando a consciência de si mesmo, que foi se arrependendo daquele ato cometido. Levou tempo, mas foi com o quê? Com auxílio das emissões que vinham de alguém que teve compaixão dele, né? Então nós encerramos também com as palavras de Joana, pela psicografia novamente de Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Saúde, quando ela fala: a oração pelos mortos constitui valioso tributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável. Semelhante a telefonema coloquial, a rogativa lhe chega, ungida de afeto que os sensibiliza, e o conteúdo emocional os desperta para aspirações mais elevadas, que passam a plenificá-los. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama vigoroso sobre os destinatários, ensejando-lhes a abrir-se à ajuda que verte do Pai na sua direção. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos todos nós, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos pensar nos seres que nós conhecemos, que passam dificuldades, mas vamos pensar também naqueles que nós não conhecemos, mas que assistimos à dor nos noticiários. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que Ele possa ter misericórdia. Senhor Jesus, neste momento que aqui estamos, nessa casa de luz, nessa casa que nos esclarece, nos auxilia, onde sentimos as vibrações do plano maior,
onde sentimos que aqui os trabalhos não pararam, eles continuam. Nós te rogamos primeiramente, Senhor, que tenha misericórdia de todos nós, que somos ainda tão imaturos em relação à realidade espiritual, que ainda nos equivocamos tanto, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que muitas vezes não abrimos o nosso coração, não abrimos os nossos braços e pedimos que venha até nós, aliviando as nossas dores, e nos deixamos levar pelo desespero da jornada. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós, misericórdia daqueles que não te conhecem. Que os espíritos amigos, aqueles que já conhecem a verdade, que estão, Senhor, num patamar muito melhor, possam auxiliar a todos nós que aqui caminhamos, ainda sofridos e ainda vacilantes. Envolva, Senhor, essa nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Envolva os outros países que também atravessam as mesmas dores, porque com certeza temos muito a aprender com essa grande dor. Assim sendo, nós te rogamos que nos ampare, que nos fortaleça, que possamos entender melhor que temos em nossas mãos o recurso da prece, o recurso de nos aproximarmos de Ti, o recurso de abrirmos os nossos corações e no momento da dor maior dizer: Senhor, tem piedade de mim, ainda tão infantil e ainda tão iludido. Que o Senhor nos envolva, que esses amigos que aqui estão possam envolver a todos que fizeram parte dessa reunião, a todos que estudaram conosco nos seus lares, que esses lares também sejam fortalecidos, abençoados, que possamos nos sentir mais firmes para enfrentarmos as dificuldades. Obrigada por tudo. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare.